Bom dia, meus queridos irmãos. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que temos de estarmos novamente estudando a palavra do Senhor. Ainda através desse aplicativo, através da tecnologia, aguardando ansiosamente o momento que vamos estar juntos novamente na casa do Senhor, celebrando ao Senhor, cantando louvores. Saudade dos irmãos, saudade da nossa congregação, do nosso ajuntamento, das nossas escolas dominicais, dos nossos cultos, do coral, dos departamentos da igreja trabalhando. Saudade de tudo isso. Com certeza os irmãos estão experimentando isso, mas nós vamos aguardar pacientemente terminar esses dias maus e retomarmos a nossa atividade, todos com saúde debaixo da graça de Deus. Continuaremos nossas aulas, estudos doutrinários. Este ano estamos estudando este livro, Estudos Doutrinários, baseado na Confissão de Fé de Westminster, do reverendo Enesiel Peixoto de Andrade. Estamos caminhando bem, graças a Deus, no estudo da doutrina, temas maravilhosos, abordados com muita propriedade, explicando a confissão de fé, que na verdade é uma exposição da teologia bíblica reformada, né? Então é uma oportunidade que temos de aprender mais com o Senhor. E desde a aula 9 até a de hoje, abordamos verdades relacionadas ao estudo da salvação, doutrinas relacionadas à salvação, como a vocação eficaz, como a justificação, a adoção, a santificação, a fé salvadora, o arrependimento para a vida, as boas obras. E hoje nós vamos estudar a doutrina da perseverança dos santos. Que oportunidade preciosa! Vivemos dias tão ruins, de tanta insegurança, de tantas incertezas, tantas questões, tantos problemas, tanto sofrimento no meio do povo, no meio das pessoas, tanta falta de paz. E encontramos na palavra o refrigério, o conforto do nosso coração. E nós, como crentes, particularmente, encontramos nas verdades eternas do Senhor segurança para o nosso coração, para a nossa jornada cristã, mesmo atravessando assim esses percalços, esses desafios da vida, encontramos na palavra o conforto. E assim é a doutrina da perseverança dos santos, que vai nos assegurar o conforto, o consolo da salvação, da salvação. É isso que nós vamos abordar nesta manhã com a graça do bom Deus. A lição de número 17, que na verdade é o capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster, a doutrina da perseverança dos santos. E nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, que é o texto básico da lição de hoje, que diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que bênção, que palavras preciosa de Jesus, a segurança das suas ovelhas que pertencem ao Senhor, que pertencem ao Pai, que estão em suas mãos e que ninguém consegue arrancar, tirar, arrebatar aqueles que pertencem ao Senhor de suas mãos. É a segurança do crente, é a segurança do salvo, do povo do Senhor. E é sobre esse tema que vamos trabalhar nesta aula, nesta manhã, ok? Você já ouviu esta frase muitas vezes, né? Uma vez salvos, salvos para sempre. E é verdade. Resume todos esses conceitos e doutrinas que temos na palavra do Senhor sobre a questão da segurança da salvação. Define muito bem esta doutrina. Uma vez salvos, salvos para sempre. Nós vamos explicar isso no decorrer desta aula. Em vez de essa segurança da salvação trazer relaxamento para o crente, pelo contrário, ela nos desafia
a sermos mais fiéis ao Senhor, uma vida mais consagrada e a crescermos no desenvolvimento da nossa salvação em Cristo. Ou seja, essa segurança, na verdade, nos fortalece, nos conforta, nos estimula na vida cristã. É maravilhoso isso. É uma doutrina que inspira segurança e conforta os crentes no meio das incertezas e adversidades deste mundo. Esse texto está no seu livro aí, e é verdade, como é confortador sabermos que em Cristo Jesus fomos salvos e a obra dele foi perfeita para a nossa redenção eterna. E a nossa esperança é, do reino eterno, do céu, da casa de Deus, é certa, é segura por causa da obra de Cristo, por causa da obra de Cristo. E essa segurança somente os cristãos podem ter. Cristãos que conhecem a palavra e conhecem as verdades do Senhor. O nosso texto principal é o capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que expõe essa doutrina de uma forma muito objetiva. O próprio texto é muito claro, assim, muito simples, né, para nosso entendimento sobre a perseverança dos santos. Vamos lá. Diz assim o primeiro parágrafo desse capítulo. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ou seja, aqueles que Deus em Cristo aceitou, os eleitos de Deus, os que chamou eficazmente, é a graça irresistível, a operação do Espírito Santo, aqueles que a vocação eficaz, é o chamado eficaz de Deus para aqueles para a salvação. Então, aqueles que ele aceitou em Cristo e que chamou eficazmente e que santificou pelo seu Espírito, diz o texto, não podem cair do estado da graça. Não podem. Aqueles que são salvos, escolhidos, chamados, santificados, não podem cair do estado da graça. Nem totalmente e nem finalmente. Jamais. Mas com toda a certeza, grave isso, com toda a certeza, nesse estado até o fim, permanecerão nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Salvos. A salvação não é uma coisa que você ganha e perde. Você tem e não tem. A Bíblia não ensina isso, não. Talvez algumas pessoas preguem algo parecido com isso, que a salvação é obtida por um esforço, por um mérito de alguma coisa. Não, a Bíblia não ensina isso, não. A salvação é obtida pela graça de Deus em Cristo Jesus. É uma obra objetiva. Foi Cristo que conquistou a nossa salvação. A nossa segurança não está em nós. Não está nada em nós, mas no que Ele foi, do que Ele é e do que Ele fez por nós. Então ela é certa, ela é efetiva. Então jamais aqueles que são do Senhor vão cair desse estado de graça. O segundo parágrafo diz assim: essa perseverança dos santos não depende do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição. Ou seja, não depende de mim, da minha justiça, da minha liberdade. Não, essa salvação é segura e é certa porque está firmada num decreto, numa decisão, numa ordem de Deus desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, essa é a base da nossa segurança da salvação. Está em Deus, nos atos de Deus, na vontade de Deus, no decreto de Deus, amado. E que é imutável. É imutável. E procede essa segurança, essa perseverança, procede do livre e imutável amor de Deus Pai. Então procede, está firmada no Deus eterno e no amor de Deus. E também esta perseverança, essa segurança está não apenas firmada no decreto eterno, no amor de Deus, mas também na eficácia do mérito
e da intercessão de Jesus Cristo. Quer dizer, isso do mérito, tá? Na eficácia daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário com sua morte e na sua ressurreição. A sua obra foi perfeita, a sua obra foi efetiva, a sua obra foi eficaz para a salvação do seu povo. Ela foi verdadeira, foi consumada, como ele mesmo fala, está consumado, foi feito, foi pago, a dívida já foi paga, já foi paga. Então, a eficácia desse mérito e a intercessão de Cristo no céu são a garantia da nossa segurança eterna. E também da permanência do Espírito Santo e da semente de Deus neles. Neles quem? Nesses escolhidos, desses amados, desses santificados, desses justificados. Ou seja, é a obra do amor do Pai, o mérito de Cristo e em nós o Espírito Santo. Penhor, certeza, presença divina, garantia da salvação eterna. Que maravilhoso, amado irmão. Coisas tremendas, coisas eternas, poderosas, poderosas. Não depende do meu sentir, do meu estado de espírito, como que eu vou levantar nesta manhã, nesse domingo, depende do meu emocional, não depende do meu estado de humor. Que bom, que bom! Porque se dependesse disso, imagine só, eu e você, quantas pessoas têm uma instabilidade emocional, tem dia que tá bom, tem dia que não tá. Graças a Deus não depende de nada disso, depende do que ele fez lá na cruz do Calvário. E de todas essas coisas vem, de todos esses fatores, o amor de Deus, o decreto de Deus, a obra de Cristo e o penhor do Espírito, de tudo isso vem a certeza e imutabilidade da salvação. E terceiro parágrafo da confissão de fé, por isso que a confissão de fé é um texto maravilhoso. Você tinha que ter gosto de estudar as doutrinas, amado. Você tem um livro precioso nas suas mãos aí. Não é somente para estudo escola dominical, não. Esse estudo aqui, estudo, né? Parece que é uma coisa difícil. Vamos estudar doutrinas. Não. As doutrinas são explicações das verdades bíblicas. E nós temos que ter prazer em meditar, fazer devocional. A sua devocional durante a semana pode ser abrir um capítulo desse e estudar um tema doutrinário. Fazer um culto assim, estudar pessoalmente, vai trazer conforto ao seu coração. O terceiro parágrafo diz assim, olha, eles, porém, esses, que somos eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, e pelo predomínio da corrupção restante ainda neles, em nós, e pela negligência dos meios da sua preservação, nas nossas falhas, nossas fraquezas, podem cair. Ou seja, são salvos, somos salvos, somos certamente salvos, mas podemos cair em pecados, em graves pecados, e às vezes por algum tempo, e até continuar por algum tempo neles. E quando isso acontece, olha, incorre no desagrado de Deus, entristece o Espírito Santo, e de alguma maneira, por algum tempo, vem a ser privado das suas graças e confortos. Sim, é o crente que está no estado de graça, ele é salvo. Mas por esses fatores todos, que é o pecado, que é o mundo, que é a tentação, ele cai e ele desagrada ao Senhor, e ele sofre as consequências disso. Ainda diz aí o finalzinho do parágrafo, diz assim, ó, ele tem o coração endurecido e a consciência ferida. E às vezes prejudica e escandaliza os outros e atrai sobre si juízos temporais. Sabendo que ele não vai se perder para sempre, é momentâneo, é passageiro, é uma queda, é um tropeço. Pode até ser grave, mas é um tropeço. Pela graça de Deus, ele vai ser restaurado. Pela graça de Deus, ele vai ser trazido novamente. Vai ser reconciliado e vai ser tratado por Deus. Não implica a perda de salvação, mas a santificação. Implica a disciplina de Deus sobre os seus filhos. O que significa, então, a perseverança dos santos? Vamos, então, destrinchar aqui a confissão de fé e vemos algumas passagens bíblicas para entender essa maravilhosa doutrina, a perseverança dos santos. O que significa? Significa, primeiro, que ela diz respeito a todos os salvos. Os salvos, eu e você, eu e você. Então, de que está tratando a perseverança dos santos? Quem são esses santos?
são os salvos, são os eleitos de Deus, é o povo de Deus, são as pessoas regeneradas, convertidas realmente, diz respeito a mim e você com a graça de Deus. Ou seja, tem a ver com a gente, muito a ver com a gente essa doutrina, e ela é confortadora mesmo, né? Então aqueles foram eficazmente chamados e santificados. Eu fui, você foi também. Essa mesma graça que me salvou em Cristo Jesus, né? Que me salvou, que me atraiu, que trabalhou em mim o arrependimento, a fé, a regeneração, o novo nascimento, a conversão, essa mesma graça que nos salvou, agirá eficazmente, de modo que não poderão cair total e finalmente da graça de Deus. Então, é a graça que vai nos acompanhar. É a certeza de que a graça que um dia nos salvou, ela vai nos acompanhar durante toda a nossa jornada, até o encontro com o Senhor, até sermos levados por Deus para a sua presença, né? Então é a segurança da salvação que o crente tem. É a graça que nos sustenta, que te sustenta, que faz você permanecer fiel. É a graça de Deus, não é porque você é bonzinho, porque você é muito esforçado, muito disciplinado e faz tudo corretamente. Não fique confiando na sua carne, né? Na sua carne, na sua inteligência, porque você é mais prudente que os outros, porque você é mais zeloso que os outros. Não confio muito nisso, não. É Deus na sua vida, é Deus em nós que sustenta, que nos guarda, que nos abençoa, amado irmão. Filipenses capítulo 1, versículo 6 é um texto precioso sobre esta doutrina, irmão. Diz assim, ó, estou plenamente certo, Paulo dizendo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Será que aí onde você está, não dá vontade de dizer, Senhor, louvado seja o teu nome? Bendito seja o nome do Senhor pela minha salvação, porque é uma expressão maravilhosa, com Paulo começando a sua carta de encorajamento aos irmãos lá em Filipos, que estavam meio abatidos com as dificuldades, com as tribulações, e Paulo preso, sabe o contexto da carta, né? Ele diz, conforta aqueles irmãos, para que não fiquem demasiadamente ansiosos, com as tribulações, com as adversidades. E aí ele conforta dizendo, estou certo, na verdade eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Até o dia de Cristo. Ele vai estar conosco. Ele sempre vai estar conosco, ele vai completar a obra na nossa vida. O que está faltando, ele vai fazer. Você às vezes fica olhando, fulano de tal está assim, fulano de tal é meio devagar, fulano de tal não responde tanto assim. Descansa. Quem é do Senhor, Deus vai fazer a obra. É ovelha de Deus, Deus vai cuidar do seu povo. Confia. Tá? Deus vai fazer a obra, com certeza, na vida do povo dele. A gente é muito preocupado, não só com a gente, mas com a vida dos outros. Então a gente tem que abaixar um pouquinho, acalmar e confiar na graça de Deus que vai operar em mim e em você também, na vida do outro também. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, Paulo diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então ele ora para que o Deus da graça trabalhe no coração dos crentes, né? Que Deus vos santifique, porque Deus é quem santifica. Que Deus vos santifique e o vosso espírito, alma e corpo, todo o seu ser, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Bom, essas duas passagens têm tudo que a gente precisava aqui para essa aula de hoje, tudo. Os dois textos. Ele fala assim, a certeza de que aquele que começou a obra vai até o final, até ao dia de que vai completar. E aqui Paulo ora para que o Deus que santifica, vai conservar aqueles irmãos íntegros e irrepreensíveis, ou seja, é santificação, é continuar a obra até a volta de Cristo, até a volta. Os dois textos têm a referência o seguinte, é a volta de Cristo. Ou seja, é a nossa vida, né? A nossa vida inteira nas mãos de Deus, cuidados por Deus, protegidos por Deus, tratados por Deus, trabalhados por Deus,
até nosso encontro com o Senhor. Então ele vai cuidar de todo, ele cuida de todos os seus filhos, em todo tempo, em todo lugar. Ele trabalha, ele santifica, ele preserva pela sua graça até o dia do Senhor. Aí ele termina dizendo: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que nos chamou para Cristo é aquele que vai completar a obra e fará, porque ele é fiel. A perseverança dos santos indica a impossibilidade do salvo cair do estado da graça. Vou repetir. Esta doutrina, a perseverança dos santos, indica a impossibilidade do salvo cair do estado da graça. Eu vou botar aquela frase popular: uma vez salvos, salvos para sempre. Mesmo. É impossível aquele que é do Senhor, uma vez regenerado pelo Espírito Santo, uma vez convertido pela obra de Deus e da graça, lavado no sangue de Cristo, pecados perdoados, transformados em filhos de Deus, voltar e cair do seu estado. Biblicamente é impossível. Embora, como eu disse, você vai encontrar muitas pregações e muitas correntes teológicas e evangélicas pregando o contrário disso, dizendo sim que o homem pode cair se ele não cuidar, que ele pode perder a salvação se ele não vigiar, se ele não se esforçar. Então, nós não concordamos, nós não entendemos diferente o ensinamento da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas, à luz de dezenas de passagens bíblicas, né? De uma teologia bíblica muito sólida, nós confiamos e descansamos na graça do Senhor. João 10, 28, 29, eu já li no começo, né? Eu lhes dou a vida eterna, ou seja, as ovelhas. Jesus está falando das suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você lembra? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é a obra da expiação, pela qual as ovelhas foram salvas por causa da vida que foi dada. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. São afirmações de Jesus sobre o estado da graça que estão as suas ovelhas. São salvos, recebem a vida eterna, jamais vão perecer, se perder no juízo final, jamais, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que tremendo! 1 João, capítulo 3, versículo 3 a 5, capítulo 1, 3 a 5, e o versículo 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nos regenerou. Bendito Pai, que pela misericórdia nos regenerou, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados pela sua graça, por causa de Cristo, em Cristo, pela obra de Cristo. Não é porque você foi para a igreja, porque você está na igreja, nada disso. Nós somos salvos, regenerados pela obra de Cristo, lá já efetivada, para uma herança incorruptível, já é o futuro. Ou seja, somos salvos em Cristo, na obra dele já realizada, para um destino futuro e eterno. Qual? Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus, guardada nos céus. Nós somos regenerados efetivamente em Cristo para uma herança eterna, guardada, reservada nos céus para vós outros que sois guardados. A expressão aí é muito interessante. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. É isso que é perseverança dos santos. Nós já estamos preparados, predestinados para a vida eterna, confirmados e guardados. Deus nos guarda pelo seu poder, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí o versículo 9 ele completa, né? Obtendo o fim, aí obtendo, porque tudo vai se cumprir, tudo se cumpre. A obra de Deus é perfeita. O que ele planejou na eternidade foi cumprido no tempo quando Cristo veio, foi cumprido agora quando ele nos chamou pela sua graça irresistível,
pela pregação do Evangelho, e cremos pela sua graça, e vai se completar, vai se consumar, vai se efetivar, que é o fim da vossa fé. O que é? A salvação da vossa alma. Isso é certo. As coisas de Deus são certas, não são assim para ter dúvida. Eu não tenho dúvida, eu não sei, eu não entendi. Não tem. Se você entendeu o Evangelho, você entendeu que a salvação que Cristo dá foi conquistada plenamente para todos os seus. Louvado seja Deus por isso, por essa verdade. Qual a natureza da perseverança dos santos? Vamos lá. Vamos trabalhar nisso, né? A perseverança dos santos era garantida pela imutabilidade do decreto da eleição. É o que diz a confissão de fé. Ela é garantida pela imutabilidade. O que Deus decretou na eternidade para os seus eleitos, salvá-los, vai se cumprir, e tem se cumprido e vai se cumprir até o fim. A palavra de Deus não muda, Deus não se arrepende do que faz, e aquilo que ele preparou eternamente para a redenção da sua igreja e do cada um do seu povo, ele vai se cumprir, tá bom? Jeremias capítulo 31, versículo 3, texto muito interessante, diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou seja, a nossa salvação é fruto do amor de Deus, da sua misericórdia. Mas não quando nós fizemos alguma coisa para merecer esse amor. Não porque fizemos por onde alcançar o favor de Deus. Não, esse amor é antes da fundação do mundo, é eterno. Ou seja, nós nascemos no coração de Deus antes da fundação do mundo. Isso é garantia, certeza do quanto Ele nos ama. Não depende de fatores circunstanciais da minha família, dos meus amigos, do meu momento de vida. Não, tem algo a ver com o amor do coração do Pai desde a eternidade. Que bênção, amado, que bênção. 2 Timóteo 2,19 diz assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece porque os ama, porque os preparou para isso, porque justificou e santificou em Cristo, e mais, aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse é o fundamento da fé, e Deus é fiel à sua palavra. A perseverança dos santos também era desenvolvida no salvo mediante a ação da Trindade, ou seja, essa certeza, essa salvação certa, né? Salvação certa, porque o Deus triuno agiu em nosso favor para nossa salvação. Tá? Então, a salvação está baseada no livre e imutável amor do Pai. João 3,16, você conhece muito bem essa passagem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo que deu seu Filho. Então, a base da obra da salvação, da vinda de Cristo, foi o amor de Deus para com o seu povo, para lhes dar a vida eterna, amor de Deus eterno. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Então, a base da eleição, a base da predestinação, não é nada que haja em nós, alguma justiça, algum atributo, alguma obra realizada, algum mérito da nossa parte. Ninguém é bonzinho e merecedor. Eu não sou, você não é. Não está em nós, mas está no amor insondável, soberano, livre de Deus. Amor eterno, imutável. A base de tudo está lá. Deus me amou, Deus te amou, Deus nos amou de uma forma soberana, graciosa. Isso é graça sobre graça, é incompreensível. Não tem como definir, explicar. É maravilhoso demais. Temos só que nos render em louvor e adoração e gratidão ao Senhor, gratidão, porque tudo vem dele. E somos salvos e o somos é porque nós somos amados do Pai. Você é amado de Deus. Você sempre foi amado de Deus, desde a eternidade.
e nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, ou seja, com propósito. O amor de Deus por nós na eternidade foi para nos salvar, para nos tornar seus filhos. E tudo isso é em Cristo Jesus. Ele nos escolheu em Cristo, Ele nos salvou em Cristo, e para sermos assim, desfrutar da plenitude da salvação, da vida eterna em Cristo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou livre exercício da sua vontade. Segundo Tessalonicenses 3, 3 a 5, diz assim: Todavia, o Senhor é fiel. Nunca esqueça isso. O Senhor é fiel. E Ele vos confirmará e guardará do maligno. Confie sempre nisso. Não importa o que você sente, o que está passando, o que as pessoas dizem, ou o que você ouve. Isso não se deixe levar por isso. Deus é fiel. Ele é Deus, fiel a si mesmo. Ele é um Deus eterno, justo. E a sua palavra é cumprida, sua graça, suas promessas cumpridas. Começa na promessa da criação, a providência e a salvação na minha e na tua vida. Deus é fiel, Ele vai e vos confirmará, até, como diz os outros textos, até a volta de Cristo. Vai guardar, sustentar, completar a obra. Essa é a ideia de confirmará. E guardará do maligno. O Senhor te guardará. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que nós não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E Ele fará isso. Ele ora por isso. Ele orou na sua carta aos Tessalonicenses para que Deus santificasse e confirmasse aqueles irmãos íntegros até a volta de Cristo. Ele, da mesma maneira, ele diz assim: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. É um processo de salvação, de santificação. A eficácia do mérito, primeiramente, ou seja, está baseado no amor do Pai. Nossa segurança de salvação está baseada no Pai que decretou, que nos amou. Está baseado também no que Cristo fez. A sua obra perfeita, redentora, expiatória, eficaz, eterna. Romanos 8, 35 a 39, um texto muito conhecido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, e nem os poderes, e nem a altura, e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bênção, nada, nada, nenhuma circunstância, nenhum ser, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e já foi revelado, manifestado, provado, confirmado, nosso Salvador. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque a salvação é perfeita, é completa, não tem meia salvação, meio salvo. Estou no caminho para o céu. Alguns respondem assim: você vai para o céu? Ah, eu não sei, eu estou me esforçando para ir, né? Espero chegar lá. Você vê pessoas de cristãos falando isso, porque aprenderam essas coisas, eu não sei como. Sabe, essas teologias centralizadas no homem são um perigo para a fé cristã. Traz essa insegurança, pessoas inseguras, crentes instáveis, crentes sem convicção, sem firmeza, sem segurança. Então, se esforçando por onde merecer, fazer jus à salvação, isso é impossível. É impossível. Ninguém vai chegar no céu, vai garantir que vai chegar ao céu por algum esforço religioso, que qualquer que seja, mas por aquilo que Cristo fez e salvou perfeita, total, completamente os seus servos. E ele, diz o texto de Hebreus aqui, e ele vive para sempre para interceder por ele, e ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, cuidando dos seus.
Hebreus, capítulo 9, versículo 12 a 15, diz assim: Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido redenção, eterna redenção. Jesus entrou uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Somos nós. Vamos receber a herança eterna que está preparado, está confirmado, e Jesus é esse mediador dessa aliança eterna que foi assim cumprida. Hebreus 10 a 14 diz assim, 10 e 14, versículo 10 e versículo 14. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, uma oferta única por todas. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então a nossa salvação foi já conquistada, lá na cruz do Calvário, quando Jesus levou os nossos pecados, morreu no nosso lugar, foi uma morte substitutiva, pagou os nossos pecados e nos justificou diante de Deus. Então nós somos justificados por causa de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelos méritos de Cristo. Isso já foi feito, já foi feito. Por isso que nós somos salvos por aquilo que Jesus já fez, e não pelo aquilo que nós fazemos, mas o que ele já fez. Isso é certeza da salvação, é baseado nisso. E a obra do Espírito Santo em nós, a perseverança do santo se baseia nisso. João capítulo 4, 14, 15 a 17 diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Presta atenção nessa expressão. A fim de que ele, o Espírito Santo, o Consolador, esteja para sempre. Então, o Espírito Santo em mim, o que me regenerou, do qual me tornei templo do Espírito Santo, ele habita na sua igreja, no seu povo, para sempre, até Jesus voltar, até estarmos com o Senhor. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, o mundo não recebe, o mundo não tem, o mundo não sabe nada de Deus, não entende nada de Deus. O homem natural não entende as coisas de Deus, são loucura para ele. Então você não fique assustado com os ímpios não entendendo as coisas espirituais. Não entende mesmo. Não tem, isso é graça de Deus, a obra do Espírito Santo, que dá a nós o discernimento das coisas espirituais. Se discerne espiritualmente. Quem não tem o espírito não discerne, não consegue compreender nada das coisas espirituais. O espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, eu e você, aquele que entregou sua vida a Jesus, que pertence ao Senhor, que ama o Senhor, que foi alcançado pela graça de Deus e transformado por essa graça, conhece e experimenta o Espírito Santo na sua vida, porque ele habita em você e em mim e estará em vós. É isso a segurança do crente. Viu, gente? Essa é a segurança do crente. É o conforto. É o Espírito que é o penhor, é o selo, é o carimbo de Deus na minha e na tua vida. 1 João 13, 9 diz assim: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é o Espírito, né? A semente de Deus. O que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. E também essa certeza da salvação, além de ser por causa do amor, o amor de Deus, a obra do Filho e a presença do Espírito, ela é garantida e é certa por causa do pacto, da aliança de Deus. Deus fez uma aliança eterna, aliança de salvação do seu povo, em Cristo, no mediador, e essa aliança foi cumprida e está se cumprindo, tá bom? Jeremias 32, 48 a 41, o profeta Jeremias fala sobre esta nova aliança e diz assim:
Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Notem, que é Deus fazendo isso. Eu serão o meu povo e eu serei o seu Deus, dar-lhes-ei um só coração. Aí continua, no versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É a nova aliança cumprida em Cristo na vida da sua igreja, né? Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. É obra de Deus, Ele coloca o temor dele em nosso coração e nos preserva no caminho da fé, no caminho da obediência, da fidelidade até nosso encontro com Ele. Perseverança dos santos, a certeza da nossa salvação. Hebreus 8, 10 a 12 diz assim: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. É o autor da carta aos Hebreus falando também da aliança que Jeremias havia anunciado. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Aí ele usa as mesmas expressões de Jeremias. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É obra de Deus, é graça de Deus, é aliança de Deus, é um ato de Deus. Ele nos chama, ele nos convence, ele nos transforma, ele nos faz seu povo, ele nos dá um coração novo. E diz mais assim, versículo 11: E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos, o seu povo, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É a graça da salvação, a forma como Deus trabalha na vida do seu povo. Mas é uma questão importante que a confissão de fé aborda. Nós somos salvos, temos certeza da nossa salvação, a certeza que Deus vai nos guardar na fé até a volta de Cristo ou até Ele nos levar. Então nós temos segurança da salvação, traz conforto à nossa alma, a certeza que a nossa esperança está nele e por causa dele. Mas o fato de eu ser salvo e ter certeza disso não me isenta de cair em pecado. Ou seja, de tropeçar. Não é porque eu já sou salvo que eu vou viver de qualquer maneira, né? De qualquer forma. Eu já sou salvo mesmo, então posso fazer o que eu quiser. Não é assim, não. Ou seja, aqueles que são do Senhor e são salvos, né? Se porventura caírem em pecado, e caímos, né? Serão tratados por Deus, vão receber a disciplina de Deus, né? Terão que se reconciliar com Deus e vão receber as consequências dos seus atos. Então há uma relação entre perseverança dos santos que traz segurança para mim, mas tem uma relação também com santificação. Ou seja, não é porque eu sou salvo e sou que eu não devo buscar santificação. Pelo contrário, eu devo buscar uma vida santa diante do Senhor. E se porventura cair, eu tenho que voltar para o Senhor, tá? Isso é importante isso. A perseverança dos santos não isenta os salvos da passar por tentações. Nem eu, nem você, né? Nós não somos isentos de cair. Então temos que tomar muito cuidado. O texto de 2 Samuel vai tratar do caso de Davi. Davi teve um homem de Deus, Davi, um dos grandes personagens do Antigo Testamento, dos mais importantes na história do povo de Israel, sem dúvida nenhuma, dos homens segundo o coração de Deus, como diz a palavra, né? Mas ele caiu em tentação e caiu em pecado grave, um grave pecado, né? De adultério e de homicídio. E a mão de Deus pesou sobre ele, né? Segundo Samuel diz assim: Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? O profeta o procurou e denunciou a ele o seu erro. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então disse Davi a Natã:
pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, Deus trabalha na vida do seu povo. Ele pode cair, mas tem que se levantar, tem que se confessar, tem que se arrepender, tem que deixar. Não é imune, não. Um outro grande servo de Deus foi o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro teve um momento de fraqueza. No momento crítico, ele foi fraco, ele cedeu e ele negou Jesus. Mateus 26, versículos 70, 72, 74, diz assim: Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. 72. E ele negou outra vez com juramento, dizendo, não conheço tal homem. E no 74 ele diz, então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Nós temos aqui dois exemplos de dois grandes homens de Deus, Davi no Antigo Testamento e Pedro. Homens salvos, sim, perseverança dos santos, homens salvos, homens eleitos, amados de Deus, porém caírem em pecado no momento de fraqueza. Serão restaurados, tanto Davi foi restaurado como Pedro foi restaurado. É assim o que acontece. Então, o que acontece quando os salvos cedem às tentações? As consequências vêm. Primeiro, eles desagradam a Deus, tá? Eles desagradam a Deus. Ou seja, o nosso pecado, o meu e o teu pecado, primeiramente desagrada ao Senhor. Capítulo 11 de 2 Samuel, passado o luto, Davi mandou buscá-la e o trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Ou seja, o pecado é pecado, seja ele, né, do ímpio que está em estado de pecado, condenação, seja ele do salvo, do crente. Ele é grave também. Ele é grave também, não tem uma classificação menor, né? Isaías capítulo 64, versículo 5 a 9, diz assim: Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Por que escondes de nós o rosto e nos consome por causa de nossas iniquidades? Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. É uma oração quebrantada, reconhecendo o pecado, reconhecendo a gravidade, né, do pecado do povo diante do Senhor. Ele clama, pede a misericórdia de Deus. É o senso que tem que ter o crente. Quando eventualmente tropeça, o Espírito Santo nele, a tristeza de Deus no seu coração, ele cair em vergonha, e chorar e lamentar o que fez de errado. Ele tem que lamentar, ele tem que chorar o seu pecado e pedir perdão para Deus, assim que acontece, e confessar nossos pecados ao Senhor. Quando eventualmente o Espírito Santo vai mostrar isso para nós, quando cometemos algo errado, algo que não devíamos ter feito, e afrontou o Senhor, desagradou a Deus, temos que, como aqui o texto de Isaías, levantar as mãos para os céus e clamar com o coração quebrantado ao Senhor. Ao pecar, o crente entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz assim: Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia de Cristo. Então, ou seja, pelo pecado, nós entristecemos o Espírito. E é triste assim para o crente, né? Assim, ver o abatimento espiritual na sua vida. Ele sabe que fez coisa errada. Seu coração entristecido. O Espírito Santo nele assim, mostra assim, a sua condição. E enquanto ele não se reconciliar com Deus, não vai ter alegria no seu coração e a paz devida. O Espírito traz paz, alegria e amor. Mas quando ele está em pecado, ele não tem nada disso, né? Quando o crente está em pecado, ele não tem paz. Quando o crente está em pecado, ele não tem paz, nem alegria espiritual.
E assim também, quando o crente peca, né? Eles são privados das graças por algum tempo e do conforto de Deus, assim, por algum período. São privados, sim. Eles sentem a mão de Deus na vida. Ele tem que sentir. A disciplina é do Senhor. O pai disciplina o filho que ama. Salmo 51 diz assim: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi aqui está expressando o sentimento de sofrimento por causa do pecado, quando ele se sentiu quebrantado. Ele reconheceu o seu grave erro. No versículo 10 ele fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, trazer conforto espiritual, uma abatida, uma quebrada, né? Pela consciência do mal que cometeu diante de Deus. Aí no 11 ele fala: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Na época do Antigo Testamento, diferentemente da dispensação da igreja, depois da vinda de Cristo, né, que o Espírito está sobre todos os crentes, sobre a igreja, no Antigo Testamento ele vinha sobre os homens, né, e ficava sobre os homens, sobre eles, capacitando, usando, assim, não era uma presença como nós, que ele habita em nós, né. Então, Davi, pelo seu pecado, entristeceu o Espírito Santo de Deus, sem a alegria de Deus. Ele pede, por exemplo, no versículo 12: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ele perde aquelas. Quando o crente está em pecado, ele perde tudo isso, perde a paz, ele não tem comunhão com as pessoas, não tem comunhão na igreja, não tem comunhão com os irmãos, ele não tem, ele está envergonhado. Só que ele não admite que está envergonhado. Ele fica, às vezes, culpando outras pessoas, culpando a comunidade, culpando Deus de alguma forma. É a cegueira que acontece no coração do homem. O pecado cega. O pecado, assim, cria algo, assim, em nossa mente, em nossa alma, assim, de um peso de tristeza, assim. E tem que ser tratado por isso. Só Deus trata isso. É o quebrantamento, o arrependimento, se voltar para Deus, para uma obra de restauração à comunhão do Senhor. E também, além de passar por entristecer o espírito, perder um pouco desse conforto espiritual, esse crente em pecado, né, como Davi, como Pedro e como nós, experimenta o sofrimento. O Salmo 32, Davi expressa assim, ó: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É assim na vida do crente em pecado, é a mão de Deus. Ele não tem paz, não tem paz, não tem paz verdadeira, não tem. Ele sabe que não tem. Ele sabe que está fazendo coisa errada. Ele sabe que está quebrando a lei, está quebrando a palavra de Deus, está quebrando o mandamento de Deus. Ele sabe que está ofendendo o Senhor, que está entristecendo o Espírito Santo. Foi o que experimentou Davi. Meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. Todo dia experimento sofrimento espiritual. É crente. Não tem a ver com a salvação nesse caso. Tem a ver com a sua santidade, sua comunhão com Deus, com a alegria espiritual. Deus tratando, Deus está trabalhando na tua vida, amado, e na nossa vida. O Salmo 51:8 diz assim: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Que expressões assim dramáticas de Davi para mostrar a dor da sua alma causada pelo pecado. E também, às vezes, os nossos pecados, os nossos erros prejudicam e escandalizam outras pessoas, né? Segundo Samuel 12, diz assim: Mas posto que com isso desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. Ou seja, nasceu um filho daquela união errada, ilícita, e Deus disciplinou, Deus castigou, aquele filho veio a morrer. Mas o que o profeta Natan vai dizer a Davi é que o pecado dele trouxe escândalo para o nome do Senhor. Assim é o pecado na vida do crente, não é só questão sua com Deus, não. O nosso testemunho, a nossa conduta, a nossa vida irrepreensível é importante para a glória do nome de Deus que nós professamos. Então o crente é responsável, sim,
em zelar pelo bom nome, pelo seu testemunho, pela sua conduta, pelo seu comportamento. Zelar sim, fazer as coisas certas sim. Não é apenas porque ele é livre para fazer o que ele quer. Isso aqui é cultura secular, mundana, é de uma filosofia de vida centralizada no homem, mas o crente convertido, ele vive para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele sabe que a felicidade está em fazer a vontade de Deus. E assim, quando ele peca, e se peca deliberadamente, e os homens blasfemam do nome do Senhor por causa do seu pecado, meu Deus, tenha misericórdia. Se você faz coisa errada e leva os ímpios a blasfemar o nome do Senhor, tenha misericórdia. Pensa bem, amado, na sua conduta, no seu testemunho cristão, para não escandalizar o nome do evangelho que você leva. Você vai se voltar para o Senhor, mas o nome de Deus pode ser blasfemado por causa de um erro seu. Então pensa bem na tua vida, né? Nós devemos pensar. E atrai, além de atrair juízos temporários, né? Temporários porque o crente não perde a salvação, né? Então nós somos castigados, sim, podemos receber, né, aqui em nossa vida as consequências dos nossos atos. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, disse o profeta Natã para Davi. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Ou seja, a vida familiar de Davi foi só tristeza, decepção com seus filhos, dor. Foi uma vida assim, a vida familiar de Davi, foi a consequência dos seus atos, do seu pecado. Teve uma trajetória de infelicidade mesmo, né? Sofrendo assim. O Salmo 89, versículo 30 a 33. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Ou seja, Deus nos ama eternamente e a sua bondade dura para sempre e a sua misericórdia não tem fim. No entanto, se nós pecarmos, fica esperando aí que Deus vai pôr a mão na nossa cabeça, tá bom? Entenda isso. Somos objetos do amor, bondade e misericórdia eterna de Deus. Somos salvos, somos o povo do Senhor. Mas se nós pecarmos, Deus vai corrigir e Deus vai disciplinar. Então, estejamos preparados para as consequências dos nossos atos, sim. E Ele faz uso disso para disciplinar e santificar a nossa vida. Concluindo, finalizando, né? Os que Deus aceitou em seu bem-amado, Jesus Cristo, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, ou seja, nós, o povo do Senhor, nós, não podem cair do estado da graça, jamais vão cair, jamais. Nem total, nem finalmente, mas com toda certeza nesse estado, estarão nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Tá? Nós somos ovelhas do Senhor, nós pertencemos ao Senhor e jamais vamos cair desse estado de graça. Louvado seja Deus por isso. Uma vez salvos, então, vou voltar ao início. Salvos para sempre. Define muito bem essa doutrina tão preciosa que deve nos trazer a uma vida de fidelidade, consagração, dedicação cada vez mais ao Senhor. Que bom, que bom. Deus cuida de mim, cuida de você e vai cuidar sempre até a volta dele. E somos assim, e nada vai nos afastar e nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma doutrina que nos inspira segurança, conforto, adoração, gratidão ao Senhor, apesar das circunstâncias, das dificuldades, não importa, meu irmão, nada que possamos enfrentar nesta vida, qualquer coisa, sabemos que o Senhor cuida das suas ovelhas e do seu povo e nada vai nos afastar do seu amor eterno. Salvos para sempre. Que Deus abençoe sua vida, amado, com o estudo desse texto, dessa verdade gloriosa, de que nós pertencemos ao Senhor, que a salvação eterna foi garantida na eternidade com a eleição, com o amor de Deus eterno, com a obra de Cristo, com a presença do Espírito Santo em nós. Somos do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Nada nesta vida vai nos afastar disso, porque nós somos Deus. Somos o povo do Senhor. Que Deus nos abençoe sua casa, sua família. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Fica com Deus, amado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.